Bom dia, lindos e lindas. Que os deuses nos abençoe. A nossa deusa Ruana, deusa Hecate, Lilith, né? Todos os deuses nos ajudem, nos dê prosperidade, dando continuidade do estudo, falando hoje sobre Lugnasad, 1º de agosto, no calendário da Wicca, né? Onde se comemora este evento tão grandioso, né? Às vezes o Lugnasad é chamado de primeira colheita. Ele ocorre no auge do verão e muitas culturas usam como uma espécie de período de férias, porque situa-se entre o trabalho duro do plantio, que pode entender-se ao longo do solstício de verão, e a tarefa difícil do tempo da colheita, que, exceção feita algumas plantações, ainda não começou de fato. As atividades nesse ritual são duplas. Primeira, celebraremos a chegada da colheita com um milho assado e a segunda, celebraremos os deuses com jogos. Essas celebrações foram realizadas por muitas culturas, entre elas a dos irlandeses e de várias tribos de índio norte-americana. Quando vem para o hemisfério sul, essa celebração de Lugnasad vai para o mês de junho, porque aqui no hemisfério sul tem um consumo maior de milho entre as pessoas, os humanos, né? Os jogos devem ser simples para que a maioria da congregação possa participar e semelhantes aos jogos adotados nos piqueniques promovidos pelas igrejas, corridas com 3 pernas. 2 pessoas tentam correr com a perna esquerda de uma e a direita da outra amarradas. Corrida com ovos, em que uma pessoa tenta levar o ovo numa colher, segura na boca por um percurso com alguns obstáculos simples. Corrida de revezamento, várias pessoas de equipes diferentes tentam completar determinada distância, etc. Você deve adaptar o tipo de jogo às pessoas que estarão presentes. Se houver muitas crianças, programe um jogo que corresponda à idade média dos que vão jogar. Se houver muitas pessoas pouco ativa fisicamente, programe um jogo para o nível de atividades delas. Se tiver um grupo de adultos mais liberais, você pode preparar jogos um pouco mais exóticos ou sensuais, como uma corrida de roupas, em que equipes de casais fazem sua corrida
de revezamento, com o conjunto de roupas que eles precisam tirar de pessoas na frente deles e vestir-se com eles. Como estamos no auge do verão, com o Deus em seu apogeu, prepare pelo menos um jogo de força, como queda de braço, especificamente em homenagem ao Deus. Aí vem o ritual de Lughnasadh. Equipamentos. Prepare todo o equipamento, materiais necessários para os jogos que você tiver planejado. Se houver uma corrida de triciclos em que o adulto tem de dirigir um triciclo, providencie para que haja vários triciclos. Programar um jogo de mata-mata, verifique se existe bolas, né? Antigamente a gente jogava muito isso, quando eu era criança, né? É onde grupos de 3 pessoas ficam de cada lado, 4 pessoas, e um joga bola no outro, né? Aí a quantidade que for atingida, o outro lado vai ganhando. Compre algumas espigas de milho verde que devem estar maduro nesta época do ano. Prepare-as para assá-las. Prepare também o aparato em que você vai prepará-lo. Um fogo, uma churrasqueira com grelhas, um fogão, o que puder ser usado no espaço do ritual. Preparação. O altar. Como o altar para esse ritual será tanto o fogo para assar o milho, como os corpos dos participantes que jogarão um altar propriamente dito. Não terá grande utilidade, para não dizer que é praticamente desnecessário. Tomar espaço sagrado. Os jogos podem ocupar muito espaço, por isso precisa áreas específicas para os jogos. E a área em que você assará o milho no interior do círculo e do espaço sagrado. Congregação. Os participantes devem conhecer previamente a natureza da ação para se apresentarem vestidos com roupas apropriadas para os jogos e não estragarem seus trajes típicos. Esse é um ritual em que os trajes típicos ficam em casa e são usados. Roupas próprias para jogos. O ritual pode ser realizado num parque público. Ele é muito semelhante a uma reunião familiar ou a um piquenique entre amigos. Início do ritual. Suma sacerdotisa e sumo sacerdote traçam um círculo em torno de toda a área de jogos e do cozimento do milho. Invocam a deusa e o deus, posicionam os elementos dos quadrantes para abranger o espaço por inteiro.
suma sacerdotisa apresenta o objetivo do ritual e descreve a programação a ser cumprida. Ação principal. Suma sacerdotisa abençoa o milho, preparando e o entrega a um voluntário para assá-lo. Em seguida, anuncia o início dos jogos. Ela atuará como juíza. Os jogos de que não participa. Sumo sacerdote chama para o primeiro jogo, será o árbitro dos jogos, né? Aquele que apita, aquele que é o organizador dessa ação, de que não participa. Ele ou a suma sacerdotisa competirem num ou mais jogos, devem, e se puderem, um substituto designado. A sacerdotisa ou o sacerdote assiste e atuará como juiz. Os jogos devem continuar até que o milho esteja pronto para ser comido. Lembrando que essas tarefas são divididas, né? Entre meia ou 1 hora. Suma sacerdotisa encerra os jogos, agradece aos deuses a dádiva do milho e convida os participantes para a festa. Esse é um dos poucos festivais em que os festejos constituem parte essencial da ação, mais do que o aspecto predominantemente social e de recolhimento do ritual. Congregação. Durante a festa, os vencedores dos jogos recebem os prêmios. Às vezes pequenos brindes são dados como premiação, se o orçamento permite. Tem o encerramento. Suma sacerdotisa e sumo sacerdote determina a festa, realiza um grande rito apenas com cálice e vinho, agradecendo aos deuses e suas bênçãos, dispersam a deusa e o deus, desfazem o círculo. Minha nossa. Desculpa, gente. A congregação, os membros da congregação limpam o ambiente, guardam os brinquedos e despedem-se e vão para casa. Que os deuses nos ajudem, nos dê força, nos dê bastante proteção. Blessed be.